Leitura do dia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis que eu criarei novos céus e nova terra, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. São João Nepomuceno, presbítero e mártir de Praga. Duas histórias deste santo e um final com o martírio que não muda em nenhum dos casos. Sua segunda história, talvez pouco nobre e cruel, é o pano de fundo da primeira, institucional e até brutal. Qualquer que seja o índice de confiabilidade histórica de ambas, a figura deste jovem sacerdote resplandece nos dois lados da moeda. Este santo é como aqueles que dificilmente nada se sabe, porque escolheram servir a Deus de modo imperceptível, mas souberam demonstrar grande caráter e sólida coragem, quando se tratava de defender a igreja e quando seus sacramentos corriam perigo. Luz na sombra. O jovem sacerdote chamado João era um boêmio de Nepomuk, lugar onde nasceu em 1330, segundo algumas fontes. Ele nasceu por volta de 1345. Mas manteve o nome de Nepomuceno ao longo dos séculos. A história principal narra que foi um homem intelectual, graduou-se em direito canônico em Pádua no ano 1387, mas também era uma pessoa que não usava sua vocação para fazer carreira. Foi pároco, exerceu vários encargos eclesiásticos e foi nomeado canônico da Catedral de São Vítor, mas sem seus benefícios decorrentes. No entanto, uma estrela brilhou sobretudo no escuro. Em 1393, o arcebispo de Praga quis que aquele sacerdote fosse seu vigário-geral. Mesmo contra a sua vontade, João se destacou por seus méritos, entre os quais o de ser um brilhante pregador. Como tal, foi chamado à corte pelo rei Venceslau IV. Tudo parecia perfeito, mas não era. Contra o abuso de poder. Como todos os reis, Venceslau também tinha seus planos. Em 1393, quando o mosteiro de Kladruby ficou vacante pela morte do abade, o monarca mandou transformá-lo em sede episcopal, onde colocar uma pessoa do seu agrado. João rebelou-se. Como especialista em código canônico, sabia que aceitar esta decisão equivaleria a uma grave violação da liberdade eclesial. Por isso lutou para a eleição de um novo abade, confirmando-o canonicamente. O rei não se rebaixou e mandou prender João com outras 3 personalidades da igreja. Diante das torturas, os outros cederam, mas João resistiu. Então Venceslau mandou executá-lo.
Na noite de 20 de março de 1393, o sacerdote foi levado acorrentado até o rio Moldava, e jogado da ponte do rio adentro. A ideia era fazê-lo desaparecer às escondidas, mas, no dia seguinte, o corpo de João foi encontrado às margens do rio, circundado por uma luz extraordinária. A suspeita sobre quem havia mandado assassiná-lo correu de boca em um piscar de olhos. Mártir do Sacramento. A outra história sobre a vida de João, a menos institucional, veio à luz após alguns anos, ou seja, 60 anos depois. A esposa de Venceslau, a rainha Joana da Baviera, narrou que João foi seu confessor, um homem de grande profundidade espiritual. A rainha também tinha uma fé transparente, passava horas e horas em oração e, sobretudo, suportava com dignidade as contínuas traições do marido, que se dividia entre o álcool e as cortesãs. No entanto, como trágico paradoxo, era Venceslau quem duvidava da lealdade da sua esposa. Primeiro, suspeitou de seu relacionamento com João, depois, da existência de algum outro amante, que o confessor não podia não saber. Certo dia, o rei mandou o sacerdote revelar-lhe as confidências da rainha, mas João se opôs por não violar o segredo da confissão. Seguiram-se novos pedidos e intimidações que não mudaram a atitude do sacerdote. Verdade ou não, esta história também terminou como a primeira. João foi brutalmente jogado na correnteza do rio Moldava. Ainda hoje, entre o sexto e o sétimo pilar ao longo do rio há uma cruz, que recorda o sacrifício de um padre humilde e corajoso, lembrado como mártir do sigilo sacramental. São João Abade. Natural de Spoleto, na Úmbria, João viveu no século VI. Tornou-se abade da abadia de Santo Estevão de Parrano, perto de Nocera Umbra, onde instruiu e formou muitos jovens monges na fé em Deus Pai, valendo-se sempre de dois instrumentos, o silêncio e a oração. Infelizmente não conseguimos mais informações do óbrio santo do dia.